Bom dia, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o uso dessa máscara e a relação que ela tem com a prática de exercício físico. Ah, Tem alguns fatores bem interessantes para o uso da máscara. E eu quero falar também de alguns benefícios que você vai ter, porque tudo nessa vida é condicionamento. Nós estamos condicionados a um determinado comportamento, a gente também está sempre se adaptando a novas situações, e é claro que no começo há uma certa resistência, uma certa dificuldade por estar sendo uma situação completamente nova. Então, assim, com o uso da máscara, a gente vai ter uma dificuldade maior de captar esse oxigênio, o fluxo de oxigênio vai ser menor. Então, isso vai nos gerar uma sensação de uma certa tensão, uma certa falta de ar, uma certa ansiedade também, por poder respirar bem novamente. Bom, tudo isso são sensações que você vai sentir quando você começar a usar a máscara, principalmente se você for fazer um exercício aeróbico. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: você também tem benefícios fisiológicos com o uso da máscara. A primeira coisa, você vai perceber que a sua musculatura do diafragma, que é responsável por você fazer a sua respiração, para que o fluxo de ar que entra e sai aconteça, você vai perceber que talvez ele não esteja tão forte. E, como a gente sabe, músculo é algo adaptável, é algo que a gente pode treinar a força nele. Então você vai conseguir fortalecer o seu diafragma, e você vai se lembrar também da época que você era criança e você respirava aqui, ó, com o diafragma, colocando, abrindo a barriga e soltando. O que é muito bom para você, principalmente se você é uma pessoa ansiosa, você fortalecer, você alongar essa musculatura do diafragma. O outro benefício fisiológico que você vai ter é, por exemplo, você já viu aqueles jogadores de futebol em que quando eles vão treinar em alta altitude, ou que eles vão participar de uma competição em alta altitude, e eles usualmente estão numa altitude mais baixa, eles vão um tempo antes para o local da competição para treinar. Isso porque a oferta de oxigênio, quando em maiores altitudes, é menor. Então, a nossa capacidade de absorver esse oxigênio, ela também é menor quando você não está lá treinando naquela altitude, não está habituado. Então, quando você vai para lá, você vai fazer um treinamento da sua capacidade de captação de oxigênio. Isso se chama VO2, né? Então, VO2 máximo, que é a capacidade que você tem de pegar, por exemplo, no oxigênio você tem nitrogênio, você tem oxigênio, no ar, né, você tem vários elementos químicos, mas o que a gente precisa é do O2, do oxigênio. Então, para captar esse oxigênio, a gente tem capilares que fazem a captação desse oxigênio. E aí você vai desenvolver esses capilares para conseguir captar esse oxigênio. Então, isso facilita a sua respiração, isso fortalece a sua respiração. Então, por exemplo, no vírus do Covid-19, que acomete muitas pessoas que têm problemas na respiração, você tendo um diafragma forte, você tendo uma capacidade de absorção de oxigênio maior, você vai estar muito mais imune a esse tipo de vírus, você vai estar muito mais fortalecido para combater um vírus como esse. Então, esses são os benefícios que eu encontrei aqui no uso da máscara, tanto benefícios no seu fortalecimento, aumentar a sua caixa torácica e a sua capacidade de absorver oxigênio, mas também de você conseguir lidar com ansiedade, porque a ansiedade, ela também está muito ligada a uma respiração encurtada, o estresse está ligado a uma respiração encurtada. Então essas musculaturas aqui, o ombro mesmo, ele vai ficar mais travado aqui, o peito vai ficar mais fechado. Então tudo isso dificulta a nossa respiração. Então quando você começar a usar a máscara, você vai estar se forçando a respirar mais profundamente, forçando essa musculatura, e isso vai recuperar a sua capacidade de respirar com naturalidade, e você conseguir também
eliminar essa ansiedade. Então, bem bacana o uso da máscara. É desafiador, tem um tempo de adaptação, mas como eu falei no início do vídeo, tudo é condicionamento, tá bom? E então as aulas aqui estão rolando, tá? Em câmera mais lenta, tá? Com construção de novo, devagarinho, tá tudo certo. E então, se você, não sei qual que é a sua situação que você tem aí na sua casa, se você tem grupo de risco, se você não tem, se você mora sozinho, enfim, tá bom? Mas se você sentir que você precisa cuidar da sua saúde, que tá tudo certo, se você se sentir bem com isso, a gente tá aqui de portas abertas para receber vocês, tá bom? Então, gente, valeu, obrigado, tchau, tchau.